Fala galera, fala rapaziada, fazendo aqui uma revisãozinha, falando aqui de válvulas direcionais para nossa preparação para a prova, prova técnica, que vai ser sábado agora dia 18, só para vocês relembrarem e aí fixarem como ler aí as posições e as vias de uma válvula direcional. Aqui no exemplo de cima, tá? Eu coloquei aqui, ó, um quadradinho significa posição, quadrado significa posição da válvula. Então, se eu tenho um quadrado, no caso, uma posição, dois quadrados, duas posições, três quadrados, três posições, e assim por diante. Quatro quadrados, quatro posições, e assim sucessivamente. A seta, pessoal, ela significa o quê? A passagem, tá? A passagem aí de fluxo de óleo, tá? A setinha, ela significa passagem. Ela tem o valor de duas vias, tá? Então, sempre que você ver a seta, você vai lembrar que ela tem o valor de duas vias. Então, uma, duas vias. Olhou a seta, tem duas vias. Tem duas setas, já tem quatro vias. Tem três setas, já tem seis vias, porque cada seta tem o valor de duas vias. Lembre disso aí. O T é bloqueio. Então o centro está fechado, aquela passagem está bloqueada, não tem passagem de óleo. Vamos aqui para o exemplo, o 1, tá? Nós temos uma válvula aqui, nós temos quantos quadrados? Dois quadrados. Lembrando aqui do que eu falei aqui em cima, tem dois quadrados. A seta, ela significa, ela tem valor de duas vias. Então ela significa o que? Passagem. Ela tem passar, aqui eu tenho passagem, né? De óleo, está liberado, passagem, tá? Então ela tem valor de duas vias. Então nesse quadradinho aqui, ó, eu tenho duas vias. E nesse quadradinho aqui eu tenho dois T's. Como eu ia ler isso? O pessoal erra muito, no sentido de que ele conta uma, duas, três, quatro. Aí ele coloca lá quatro vias, duas posições. Errou. Porque a mesma quantidade de vias que eu tenho nesse quadrado, eu tenho nesse quadrado. Então eu vou contar só um quadrado. Vou tampar aqui, ó. Então eu tenho quantas vias aqui? Eu tenho duas vias, tá? Porque lembrando para vocês que a seta tem o valor de duas vias. Então eu tenho duas vias e duas posições. Válvula direcional de duas vias e duas posições. A forma de escrita correta é 2 barra duas vias, tá? Esse vias aqui é uma regra que eles colocaram aí na escrita. Então eu tenho aqui uma válvula de duas vias. Eu posso contar com o outro quadrado também, ó. Duas vias, duas posições, porque tem dois quadrados. Vamos lá para o próximo exemplo. Eu tenho quantas posições? Duas também posições. Mas quantas vias? A seta vale quantas vias? Duas. Então eu tenho duas vias aqui pela seta. Que ela encostou aqui, ó, outra regrinha fácil. É você lembrar que encostou aqui uma via. Encostou aqui duas vias. Então eu tenho três vias. Vamos tampar aqui, ó. Três vias e duas posições. Válvula direcional de 3 barra duas vias, tá? Três vias, duas posições, ok? Lembrou? Tampou, ó, eu tenho três vias e duas posições. O próximo exemplo, não sei se dá para enxergar bem aqui, aqui tá a divisão, tá? Eu tenho duas posições, porém eu tenho quantas vias? Eu tenho, ó, se você olhar cada posição aqui, ó, a primeira posição, eu tenho quantas setas? Eu tenho duas setas, então o valor das duas setas seria quatro vias, mais o T. Então eu tenho cinco vias e duas posições. Vamos contar? Ó, uma via, duas vias, encostou. Três vias, encostou aqui embaixo. Quatro vias, cinco vias e duas posições. Válvula direcional de cinco vias e duas posições. 5 barra duas vias. Tá, ó. Aqui, ó, vamos colocar esse lado, ó. Olha lá, ó. Quantas vias? Uma, duas, três, quatro, cinco. Quantas posições? Uma, duas. 5 barra duas
posições, né? Então 5 barra 2 vias. Lembrando que esse via aqui, pessoal, é só de regra, tá? Não é, esse 2 não significa vias, é posição, tá? Isso é só regra que as normas colocaram aí de escrita, tá? Então aqui é via e aqui é posição. O último exemplo aqui, pessoal, nós temos quantas vias? Vamos verificar? Vamos tampar aqui todos aqui, ó. Quantas vias, pessoal? A seta tem o valor de 2 vias, certo? Então a seta já tem 2 vias, mais o T, 3 vias. Quantas posições? 1, 2, 3. Se você quiser contar do meio, vamos contar do meio, olha lá, ó. Quantos Tzinhos tem no meio? 3. E quantas vias tem aqui na última? 1, 2, 3. Então eu conto só um quadrado. Então assim, ó. Olha lá, vou contar o último quadrado. 3 vias e 3 posições. Então eu tenho uma válvula direcional de quantas vias? 3. Quantas posições? 3. Válvula direcional de 3 vias barra 3 barra 3 vias. 3 vias, 3 posições. Ó, só lembrando lá da primeira. Quantas vias? 2. A setinha vale 2. Então, eu tenho 2 vias, 2 posições. 2 barra 2 vias. 2 barra 2 vias. Segundo exemplo, eu tenho 3. 1, 2, 3. 3 vias, 2 posições. Ó, 2 quadrados. 1, 2 quadrados. Segundo exemplo, também eu tenho 2 quadrados, então eu tenho 2 posições. Quantas vias? Vamos marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 vias, 2 posições. 5 barra 2 vias. O último exemplo, voltando aqui, vamos contar quantas vias? 1, 2, 3. Quantas posições? 1, 2, 3. Então, tem uma válvula direcional de 3 vias, 3 posições. Espero ter ajudado vocês aí nessa pequena revisão aí, para você aprender aí e lembrar de como identificar as vias e as posições de uma válvula direcional. Um grande abraço.